Sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o pastor Valdécio Batista e hoje nós estaremos falando aqui sobre essa polêmica nas redes sociais a respeito da Baby do Brasil e a sua grande amiga Ivete Sangalo. Logo de cara, queremos deixar bem claro que não houve entre as duas nenhum bate-boca, nenhuma discussão, nenhuma treta. O que houve foi um pedido gentil da Baby do Brasil, tanto a Ivete Sangalo, como também as pessoas que ali estavam, o grande público que ali estavam, seguindo o trio elétrico de ambas. Ela gentilmente pede para falar alguma coisa. E quando ela faz isso, a Ivete, de maneira também gentil, diz que ela não pedia, ela mandava. E ela aproveita esse momento para fazer essa declaração. Todos atentos, porque nós entramos em Apocalipse. O arrebatamento tem tudo para acontecer entre 5 e 10 anos. Procure o Senhor enquanto é possível achar. Então, ligado, galera! Eu não vou deixar acontecer, porque não tem Apocalipse certo quando a gente maceta acaba a Apocalipse. Bora! Canta uma pequena Eva pra mim Eu agora. vou cantar um macetano porque Deus está mandando um macetano certo. Glória! Ele não permitirá, porque a força de Deus é maior do que qualquer mandamento, que Ele é a maior energia de todas. Glória a Deus, aleluia! São iludidos. Interessante, né? Não sei se você já assistiu esse vídeo antes ou se é a primeira vez, mas é impressionante. É impressionante porque ela faz uma declaração ali absurda, principalmente no meio do qual não se esperava uma proclamação dessa natureza, uma proclamação de Apocalipse. E quando a gente fala de Apocalipse, automaticamente nos vem à memória a questão da retribuição que Deus retribuirá a cada um segundo os seus caminhos, segundo a sua fé, segundo o seu acreditar em Deus ou não. Ou seja, Apocalipse fala de castigo, de prestação de contas. E é natural que quando algo dessa natureza acontece, quem está do lado contrário se manifesta de maneira agressiva. Você pode prestar atenção que quando ela faz a declaração, ela gera o espanto em todos que ali estão. Em segundo, ela provoca uma resposta de imediato. Isso, declaradamente, nós chamamos de batalha espiritual. E, de fato, houve uma batalha espiritual. Ela está no lugar onde ninguém imaginaria que isso aconteceria. Primeira coisa que eu quero fazer observação de cunho particular. Eu não sei o que uma pastora estaria ou está fazendo em um trio elétrico. Não posso dizer se ela estava cantando músicas seculares ou não, mas na minha concepção ali não era lugar para que uma pastora estivesse. Porém, também entendo que Deus tem os seus e Ele coloca esses seus aonde quer que Ele quer, de maneira estratégica. A Bíblia diz que nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Esse entrará, esse herdará o reino dos céus. Eu não estou aqui julgando a fé e nem o destino da nossa irmã, Deus me livre, mas Deus tem os seus meios estranhos de trabalhar na vida de quem Ele quer e aonde Ele quiser. É interessante que a festa da carne, chamada carnaval, é um lugar de tremenda idolatria, é um lugar onde orgias, promiscuidade, coisas danosas acontecem. E quando essas pessoas retornarem para os seus lares, geralmente leva consigo toda essa carga diabólica, toda essa carga carnal espiritual, eles levam para as suas casas e que vão influenciar toda a sua família, irão influenciar todas as suas vidas, todos os dias, irá influenciar a sua vida financeira, a sua vida conjugal, a sua vida espiritual, a sua vida física, a saúde, vai influenciar tudo durante o ano todo.
E no momento desse, a Baby do Brasil toma a palavra e diz: olha, entramos no apocalipse. É forte essa expressão. Eu discordo quando ela diz que o arrebatamento se dará daqui a 5 a 10 anos. Pode ser que aconteça? Pode. Pode ser daqui a 100 anos? Também pode. Mesmo que haja muitos entusiastas dizendo por aí que nós não chegaremos talvez ao ano 2050. Mas independente de qualquer outra coisa, nós precisamos viver o aqui e o agora. A nossa lealdade é hoje, é agora, é neste momento. A nossa fidelidade tem que ser agora, neste momento. O que foi ontem foi para ontem, o que é para amanhã será para amanhã. O que nos importa é a nossa lealdade, a nossa fidelidade agora. E Deus usou essa mulher de maneira corajosa. Você percebe que ela foi cortada, ela foi interrompida, porque se dá vazão ali, ela iria destrinchar com mais propriedade o que talvez estava ou no coração de Deus, ou Deus já tinha colocado isso no coração dela para falar quando estivesse diante desse público. E a luta espiritual foi visível, está claro, sem sombra de dúvida. Como eu disse, Deus usa os seus quando quer, na hora que quer. E o recado foi dado, mesmo que ela tenha sido interrompida. Mas olha que interessante, ela vai usar, no finalzinho da sua palavra, a Baby do Brasil, vai usar Isaías 55, versos 6, que diz: buscai ao Senhor enquanto está perto, invocai-o enquanto se pode achar. Ou o contrário, né? Buscai enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. É um texto de Isaías muito interessante, porque o verso 1 diz assim: ó vós todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouve-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. É muito interessante. Eu não sei se ela já tinha premeditado ler esse texto ou mencioná-lo de maneira mais aberta, mais clara. Mas o que aquele povo está fazendo ali, seguindo aquele trio elétrico? Não é a busca por uma satisfação da alma, não a tentativa de revigorar as forças, de descarregar as emoções negativas. Eles não estão ali gastando o seu dinheiro, investindo pesado. Só que esse investimento pesado em algo desse tipo, em algo dessa festa, é dinheiro jogado fora. Porque aquilo não pode satisfazer a alma. Aquilo não pode satisfazer os desejos íntimos que só Deus pode. E ele vai continuar dizendo ainda o seguinte: inclina os vossos ouvidos a mim, ouve, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Há uma necessidade de inclinar os ouvidos para ouvir. Mas só se ouve quando alguém fala, e nesse momento que ela fala, algumas pessoas que estavam ali desviados, pessoas que conhecem a verdade, pessoas que estavam para dar um tiro na cabeça, pessoas que estavam para desistir de alguma situação que lhe iria trazer problemas maiores caso assim o fizesse, talvez tenham sido despertados por esse clamor do Apocalipse e do arrebatamento e da volta do Senhor Jesus. Alguém precisava ali ouvir. E o texto sagrado diz: inclina os ouvidos para ouvir e ouve-me, para que você possa entrar numa aliança, para que você possa entrar num local, numa situação, numa dimensão, para que você possa entrar em comunhão comigo, que assim eu vou poder satisfazer os desejos da tua alma. Poderei alimentar a sua vida espiritual, poderei cuidar de você. E o verso 6 diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Aquele era o momento das pessoas pararem e clamarem: queremos ouvir mais, porque o Senhor naquele momento, creio eu, mesmo discordando que aquele não era o lugar para que essa pastora estivesse, né, já que ela se intitula
é popstora, ela é uma pastora pop, e Deus levantou ela para alcançar essas pessoas, para bater de frente com esses reinos, espirituais, atuando na vida, na voz, no ministério, no trabalho dessas pessoas. Era para que as pessoas compreendessem que Deus estava perto, não de todos, mas de algumas pessoas que estavam ali que precisavam ser salvas. E o reino espiritual, sabendo disso, automaticamente se manifestou. E se manifestou numa tentativa de silenciar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é poderosa para libertar quem está naquele momento de aflição, naquele momento de dor, naquele momento de frustração, de drogas, de vício, de prostituição, que estava no meio daquele povo. A palavra de Deus, quando ela encontra espaço, quando ela entra na vida de alguém, ela entra para transformar, ela entra para dinamitar o coração endurecido. Por isso a resistência do lado oposto de silenciar essa pastora, de silenciar a Baby do Brasil, de fazer com que a atenção desse momento fosse canalizado para o mundo das trevas, fossem canalizados para o outro lado, porque o Senhor está perto. O Senhor precisava ser achado por algumas pessoas que estavam ali. Só o reverberar nas redes sociais dessa suposta treta, que não houve treta, a não ser sim a treta de ideias, a treta de batalha espiritual, no âmbito espiritual, sim, com certeza houve. Mas o reverberar desse acontecimento está tocando o coração de algumas pessoas que não querem ou que não queriam saber de Deus e foram despertadas para isso. Vamos ouvir de novo. Todos atentos, porque nós entramos em Apocalipse. O arrebatamento tem... Queridos, essa é o chamado de todo o Evangelho, estarmos atentos. Atentos para quê? Para a volta do Senhor Jesus, sim. E estar atento para a volta do Senhor Jesus tem como objetivo despertar arrependimento. Despertar em nós essa ausência de Deus que só Ele pode suprir. E o interessante é que o verso 7 diz assim: deixe o ímpio seu caminho, o homem maligno seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Essa é a proclamação do Apocalipse. Essa era a palavra que ela queria talvez liberar, ou que Deus quisesse liberar naquele momento, e entre aspas, de certa forma, foi impedida, mas a palavra de Deus não volta vazia, porque no próprio capítulo aqui de Isaías 55 afirma isso. Ela não volta vazia, ela cumpre os seus objetivos. Mas essa era a palavra de arrependimento. Deixe o ímpio. Abandone o ímpio. Largue o ímpio, o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos. Pensamentos de morte, pensamento de destruição, de tráfico, de violência infantil, de violência das mais variáveis possíveis. Tem que deixar. E maior violência e maior caminho maligno que o homem pode traçar é evitar o agir de Deus em sua vida. É evitar o trabalhar de Deus no seio da sua família, no seio do seu pensamento, no seio da sua estrutura. Tudo para acontecer entre 5 e 10 anos. Procure o Senhor enquanto é possível achar. Então, ligado, galera! Eu não vou deixar acontecer. Aí ela grita: ligado, galera. Esteja ligado, esteja atento. Vocês estão brincando com coisa muito séria. Vocês estão deixando de viver uma vida que amanhã ou depois vocês irão se arrepender dela. Vocês estão deixando de gastar as energias, o dinheiro de vocês, a vitalidade, a inteligência de vocês em algo. Vocês estão desperdiçando algo. Vocês estão jogando na lata do lixo algo que Deus vai te cobrar mais cedo ou mais tarde. Aí o conflito espiritual acontece. Olha o que a Ivete na hora rechaça. Como ela rechaça? Porque não tem Apocalipse certo quando a gente maceta o Apocalipse. Olha só, quando a gente maceta o Apocalipse, não há Apocalipse certo. Está dizendo, olha, se nós macetarmos, se nós batermos de frente,
Se nós não quisermos, não tem como o apocalipse acontecer. Essa é a mensagem. Ou em outras palavras, o que ela está dizendo, que a Bíblia do Brasil está dizendo é mentira, é falácia. Que nós podemos reverter essa situação. É um terrível engano. Porque a palavra de Deus não volta vazia. Pode macetar o quanto quiser. Agora, quanto mais se luta contra a verdade, mais a verdade se derrama sobre ela. Mais a verdade vem contra ela. Porque ela está resistindo, não é a carne e sangue, ela está resistindo ao próprio Deus. Nesse momento ela está sendo um agente de batalha espiritual, numa tentativa de impedir o progresso da palavra de Deus. E nesse momento as pessoas que estavam voltadas a atenção para a Bíblia do Brasil, agora volta a atenção para ela. Canta uma pequena Eva para mim agora. Aí, quando ela consegue chamar a atenção para si, quando ela consegue, de certa forma, roubar a atenção numa tentativa de desqualificar, de desmoralizar a observação que a Baby do Brasil fez, Baby do Brasil inteligentemente tenta interromper ela, dizendo: canta para mim, minha pequena Eva. Só como as forças espirituais estavam agindo naquele momento de maneira mais forte, ela rechaça a ideia, ela não se deixa vencer pela ideia de cantar, e ela agora, como conseguiu chamar a atenção daqueles que estão em sua volta, insiste em cantar uma música lá, macetar, que eu nem sei que diabo de música é essa. Macetando porque Deus está mandando um macetando certo. Olha que maluquice, ela está dizendo que o próprio Deus mandou ela macetar o Apocalipse. Como se Deus estivesse dizendo: olha, o que a Bíblia do Brasil falou é pelo espírito de engano. Eu estou dizendo para você que a partir desse momento eu falo por sua boca. Olha o espírito do engano. Uma das coisas muito interessantes sobre Babilônia é que a forma de destruir os servos de Deus da Babilônia é diferente das entidades egípcias. As entidades egípcias, elas tentavam matar o povo de Deus de maneira literal. E ela não tinha sucesso quanto a isso. Babilônia tem outro método. É de confundir as pessoas. É fazer com que o santo pareça profano e o profano se torne santo. É fazer com que o certo se torne errado e o errado se torne certo. A luz seja as trevas e as trevas seja a luz. A Babilônia trabalha com muita sutileza. Porque ela sabe que não se mata o homem por fora. Não se mata a fé de um homem tirando a vida dele. Mas se destrói um homem tirando a fé em Deus dessa pessoa. E uma das formas de fazer isso é misturando, é distorcendo a verdade. Percebe? A força de Deus é maior do que qualquer mandamento. É uma pena, né? Você percebe a loucura de uma pessoa. Deus é maior do que os seus mandamentos. Ora, os mandamentos do Eterno refletem quem Deus é. Os mandamentos de Deus são a revelação do seu caráter santo, amoroso, justo. Então ele não está acima da sua palavra. A palavra de Deus é nada mais, nada menos aquilo que ele é em essência. Nós sabemos que a Bíblia diz que Deus não muda, que em Deus não há sombra de variação. Porque se Deus tiver alguma sombra de variação, ele deixa de ser confiável. Ele deixa de ser Deus, ele deixa de ser soberano, ele deixa de ser eterno. Então, cuidado, essas afirmações, queridos, é um discurso bonito, são partes, né, de um discurso bonito,
que atrai a atenção dos incautos, das pessoas que estão buscando desculpa para não ouvir a verdade. E acaba aplaudindo. Tem uma menina do lado dela, que depois que ela fala essas palavras, fecha os olhinhos e diz amém. Como se ela estivesse falando a coisa mais linda da parte de Deus naquele momento. Quando, na verdade, ela está criando uma luta espiritual e bloqueando a mente, o coração, a alma de cada uma daquelas que ali estão de ouvir a palavra de Deus. Isso é muito sério. A maior energia de todas! Glória a Deus, aleluia! Aí, nesse momento, que ela continua o discurso, a Bíblia do Brasil, percebendo que não vai ter como bater de frente naquele momento, de maneira bíblica, ela grita aleluia, como se ela estivesse aprovando aquilo que a Ivete estava declarando, quando na verdade esse aleluia eu entendo como uma forma de confronto maior, dizendo que Deus está no controle, que não importa o que a outra esteja dizendo, o que vai prevalecer é a palavra de Deus. Então está aqui, querido, o meu recado. Espero que eu tenha contribuído com alguma coisa relacionada a esse vídeo. Então, se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe, deixe a sua opinião e faça do nosso programa um programa relevante, ok? Meus amores, shalom, paz e bênção, fui.